Sup, bitchy. Treino feito, mais um café, porque eu tenho claramente um problema de cafeína. E hoje vamos tecnicamente começar pela primeira vez a olhar aqui para gráficos e começar a tentar perceber se calhar um bocado melhor como é que funciona cripto. E como nós já falamos ao longo agora destas últimas aulas, o ponto fundamental é spot, e para nós percebermos como é que nos podemos posicionar direito em spot, é super importante que nós entendamos a ciclicidade de cripto, ok? Ignorem o português, mas confiem que o cripto está direito, ok? E por isso, venham aqui comigo, porque hoje vamos falar então sobre os ciclos de cripto e a importância de vocês conseguirem perceber a conexão entre basicamente tudo o que acontece neste mercado. Este mercado é um mercado que é super influenciado por tudo. Não é só cripto como uma coisa isolada. Cripto é impactado pelas políticas monetárias, é impactado pelos business cycles, é impactado até mesmo pelo presidente que nós temos, por exemplo, no poder. E temos um exemplo perfeito disso. Vocês podem ver o que é que aconteceu agora quando o Trump foi eleito no fim do ano passado, né? Que nós tivemos um pump completamente ridículo. Nós estávamos na comunidade a ver isto em live e tivemos, acredito que foi por volta daqui desta zona, né? Literalmente em pouquíssimos dias depois do Trump ser eleito, só por causa dos investidores saberem que o Trump era provavelmente um presidente que ia ter políticas mais favoráveis a investimentos de risco, tivemos cripto a reagir desta forma, apesar de, obviamente, que se ele não fosse eleito de qualquer forma, íamos ter algum tipo de reação, mas poderia não ser a mesma. E por isso, antes de começarmos sequer a falar propriamente dos ciclos em si, é super importante, na minha opinião, que vocês percebam que cripto é algo que é influenciado por todos os outros mercados. Tal como, por exemplo, também stocks, obrigações, literalmente tudo o que vocês possam pensar sobre, e nós vamos falar ao longo do bootcamp, é importante para vocês analisarem, e a chave está sempre em vocês conseguirem correlacionar tudo e olhar para isto quase como de cima, como se fosse um puzzle. Ao encaixarem as peças, as coisas começam a fazer sentido. Mas, de longe, na minha opinião, para além das coisas externas que acabam por também influenciar a cripto, a coisa mais importante é que vocês entendam os ciclos específicos de cripto em si, sendo que eu neste caso estou a falar, para ser mais específico, do ciclo dos 4 anos de cripto. Há muita gente que farta-se dizer que agora isto vai acabar, que este ciclo já não vai seguir esta teoria, porque temos as instituições a entrar e etc. E apesar de eu concordar que eventualmente cripto vai deixar de seguir este ciclo dos 4 anos, eu não acredito que isso seja já, e acredito que por agora, se isto tem funcionado e se a história nos diz que isto funciona, nós temos simplesmente de começar a tratá-lo e continuar a tratá-lo como tem sido até hoje. É assim que vocês fazem previsões. Eu vejo um monte de gente, por exemplo, que ao longo destes últimos meses, certo, antes das coisas começarem a subir, diziam, por exemplo, que ia acontecer X, Y, que desta vez era diferente e que nós não íamos subir, e agora esse pessoal já não diz essas coisas, obviamente, está a arranjar outra desculpa e estão a falar de outras coisas. Porquê? Porque apostar, entre aspas, que desta vez é diferente, simplesmente não faz sentido. Vocês fazem previsões baseadas em história, e se a história vos diz que isto vai ser desta forma, então vocês têm de simplesmente continuar a acreditar na história até a história efetivamente mudar e efetivamente chegar à altura em que é diferente. Mas não vale a pena estar a tentar adivinhar aqui qual é que vai ser a vez que efetivamente é diferente, e por isso vamos focar-nos em analisar o que aconteceu até hoje e fazer previsões de acordo com isso. Assim, tendo em conta isso, o ciclo dos 4 anos tem sido, sem dúvida, a coisa mais importante que nós temos tido em cripto. E ele baseia-se basicamente numa coisa que se chama halving. O que é o halving? O halving basicamente acontece a cada 4 anos, mais ou menos, não é uma data certa, ok? Tem a ver com os blocos minerados de cripto, em que a cada mais ou menos 4 anos o número de blocos que podem ser, ou o número de bitcoins que podem ser minerados, são divididos a meio. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, de acordo com uma lei básica da procura e oferta, se vocês conseguem minerar menos Bitcoin, significa que vai haver menos oferta de Bitcoin no mercado à medida que nós temos estes halvings, o que significa que cripto, neste caso em específico Bitcoin, tem, se tiver a mesma procura, certo? Ou de preferência se tiver mais procura, tem quase obrigatoriamente, entre aspas, de subir. Isto é o porquê de Bitcoin ser sequer algo tão interessante. É porque Bitcoin não é inflacionário, ao contrário de o dinheiro, que eu não tenho dinheiro aqui, não gosto de notas físicas, mas ao contrário do papel que vocês têm, porque o papel que vocês têm não é quase real. Quem não entende isto tem de estudar um bocado mais sobre economia, mas se vocês têm dinheiro, esse dinheiro está a perder valor todos os dias que passam
E se eu não me engano, acho que a média é mais ou menos 5 a 10% por ano, portanto vocês podem fazer a matemática de quanto dinheiro é que vocês perdem ao longo da vossa vida. Se vocês nunca acabarem por investir esse dinheiro e deixarem no banco, vocês estão literalmente a perder um monte de poder de compra, neste caso, devido à inflação. E Bitcoin é quase que algo que funciona mega bem porque é, lá está, anti-inflacionário. Isto, como vocês têm basicamente o supply que pode ser adicionado ao mercado, a ser cortado a cada 4 anos, cada vez vão ter menos Bitcoin, para não falar que Bitcoin tem um número fixo, certo? Só existem, já não me lembro quanto, mas X Bitcoins que podem para sempre ser mineradas, e por causa disso, então, Bitcoin é uma ótima hedge contra a inflação e uma ótima forma de vocês basicamente conservarem o valor que vocês têm do vosso dinheiro. Toda a gente quer continuar a ter mais poder de compra, e fiquei sem bateria na câmara, por isso, ripzão, mas não interessa, vamos continuar sem câmara, ok? E portanto, vamos analisar aqui fiquei sem bateria na câmara, rip, mas vamos continuar a analisar aqui isto, porque o que interessa não é vocês verem a minha cara bonita, é vocês verem o que eu falo. E portanto, isto aqui é uma explicação simples que foi um gráfico que eu encontrei aqui, não sei de quem é, se não dava shout-out, mas que é uma explicação simples do ciclo dos 4 anos. E este ciclo é importante porquê? Porque mostra-vos exatamente como é que cripto acaba por agir ao longo dos anos. Vocês podem ver, eu acredito que estas linhas que o rapaz pôs aqui são basicamente os topos que nós tivemos, ok? Apesar de estar um bocado torto, parece, mas pronto, são os topos que nós tivemos. E depois desses topos, ele fez esta linha aqui, que é uma medição basicamente do tempo que tivemos até ao bottom. E engraçado o suficiente, literalmente foi todas as vezes quase exatamente 399 dias, o que é uma coisa super engraçada de ver. E então, o que é que este ciclo nos diz de forma geral? Basicamente diz-nos que nós, a cada 4 anos, temos um bear market, ok? Que lá está, como o gajo desenhou aqui, são mais ou menos 399 dias, um bocado mais do que um ano. Depois entramos em fase de acumulação, ok? Esta fase de acumulação pode ser, por exemplo, isto, acaba por ser por volta de 2 anos, e depois entramos então na parte que o pessoal chama de bull market, que é a fase parabólica de cripto, que normalmente costuma ser também por volta de 1 ano, e é quando nós costumamos ter as coisas bonitas a acontecer, é quando o pessoal está todo a fazer dinheiro, é quando vocês veem o pessoal a pensar em sair do emprego para ir full-time cripto, esse tipo de coisas assim. E portanto, isto aqui é algo que até hoje tem funcionado sempre sem falhar e é algo que vocês devem sempre ter em atenção, porque vai ajudar-vos a orientar e a saber quando é que vocês devem investir, quando é que vocês devem estar quietos e quando é que vocês devem realmente entrar no mercado a sério para possivelmente ter este tipo de retorno. E porquê que isto é importante? Para além disso, isto é importante porque vocês, tudo o que fizerem ao longo do vosso percurso em cripto vai ter de ser a ter em conta isto. Vocês vão ter de perceber se estão numa fase de fim de ciclo, vocês vão ter de perceber se estão numa fase de início de uma bull run, por exemplo, porque senão vocês não vão conseguir maximizar tudo o que vocês fazem. Eu vou dar um exemplo super simples. Nesta zona aqui, em 2021, como eu já falei ao longo disto, eu estava a fazer um monte de dinheiro em NFTs, mas como eu não entendia o ciclo dos 4 anos, o que aconteceu foi que eu acabei por não vender, ok? Grande parte do que eu tinha, acabei por deixar muita coisa em Ethereum, e como eu não percebia isto, eventualmente dei hold da Ethereum até provavelmente a esta zona, o que fez com que eu fizesse literalmente, provavelmente, menos de metade do que eu poderia ter feito se eu simplesmente entendesse que nós estávamos no fim do ciclo e que o topo já estava muito mais perto do que eu achava na altura. Simplesmente não percebia como é que funcionava isto e custou-me literalmente centenas de milhares de euros e, portanto, é daí a importância de eu estar aqui a falar sobre isso. Agora, quando vocês perceberem que isto aqui é a forma e o mapa geral para a cripto, vocês conseguem depois começar a olhar para as coisas mais num sentido micro, certo? O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo para dar trade, futures e etc, se vocês não entenderem em que fase é que vocês estão, vocês vão tomar decisões erradas. Por exemplo, vamos supor que vocês estavam a dar swing trade aqui em 2021, certo? No fim de 2021 até 2022. Aliás, dá para dar um exemplo aqui perfeito. Vamos supor que vocês achavam, ok, que tinham dado longs aqui. Até vou pôr uma coisa de long, fica mais bonito, né? Vamos supor que vocês tinham dado longs aqui e vocês achavam que nós íamos ter um novo topo em cripto, ok? E a vossa gestão de risco não era propriamente a melhor, vocês tinham um stop extremamente alto, ok?
e vocês iam efetivamente perder muito dinheiro se isto acabasse por bater aqui. Vocês entravam na long a achar que nós íamos ter aqui outro topo e acabamos por não ter outro topo. Foi só um dead cat bounce, ficou por aqui, certo? E depois nós fomos até ao fundo do bear market. E isto tudo poderia ter sido evitado, esta loss poderia ter sido evitada se vocês entendessem que estavam já no fim e já tinham tido o topo do bear market. Existe depois um monte de coisas que vocês podiam também utilizar aqui para perceber que isto era o topo, ok? Divergências, RSI, a euforia que existia, vamos falar também sobre isso mais para a frente quando falarmos sobre como vender posições spot, basicamente como saber qual é o topo do bull market, mas o importante é que vocês tenham sempre este mapa aqui, e se quiserem tirem aqui um print quase, que vocês tenham sempre este mapa na vossa mente, porque isto aqui vai guiar-vos em todas as decisões que vocês fizerem, quer seja realizar lucro, quer seja bias em termos de trades de mid-frame, ok? Tudo vai andar à volta disto. E portanto, imprimam isto na vossa cabeça, depois vamos entrar um bocado mais aprofundado também na correlação destes ciclos com, por exemplo, a importância de o STTD, ok? Com a importância de, até mesmo da dominância da Bitcoin, com a importância até dos ciclos de SP500 e dos stocks. Mas por agora vamos ficar só por aquele gráfico e vamos falar sobre isso mais para a frente num outro vídeo, ok? E por isso, imprimam aquele mapa na vossa mente, porque vai ser super útil daqui para a frente e vejo-vos então no próximo aula. Amanhã estamos aí de volta. Abraço a todos.